Fala aí, beleza? Gabriel Porto por aqui. No vídeo de hoje eu vou te apresentar 3 fundos imobiliários que eu não investiria, tá? São 3 fundos imobiliários de segmentos diferentes, com características diferentes e próprias, e eu vou te explicar na prática o porquê eu corro desse tipo de fundo imobiliário. Mas antes da gente começar o conteúdo desse vídeo de hoje, se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui e inscreva-se. Todas as semanas temos vídeos novos, conteúdos novos para você não perder nada. Clica no botão e inscreva-se agora e também deixa seu like e o seu comentário ao fim do nosso vídeo, beleza? Então vamos começar. Primeiro fundo imobiliário que eu não investiria, primeira classe, segmento aí de fundo imobiliário que eu não investiria seriam os fundos imobiliários de agência bancária. Por quê? Eu não investiria. Apesar de agência bancária ser um segmento que veio muito forte nos últimos anos, mostrando muita resiliência, o futuro desse segmento é muito incerto. Por quê? Todas as agências bancárias hoje passam por um processo de modernização. Isso não quer dizer que as agências bancárias vão acabar, né? Mas as principais agências bancárias vão continuar, mas muitas delas já mostram realmente o fechamento, porque realmente manter um imóvel como esse para um grande banco, Bradesco, Santander, Caixa, Itaú, gera um grande custo ali todos os meses, e muitos dos clientes hoje, né, já fazem todos os seus serviços de maneira digital. Você mesmo aí que está me assistindo, muito provavelmente nem precisa mais ir a uma agência bancária para resolver a sua vida financeira, tudo pelo seu celular, pelo seu computador. Então, fundo imobiliário de agência bancária, hoje, apesar de se ter poucos, eles ainda são presentes aí no nosso mercado, e muita gente acaba se iludindo por conta dos dividendos que são maiores e esquece do futuro, tá? Então, eu como investidor fujo de fundos imobiliários que eu não vejo um protagonismo para o futuro, um crescimento para o futuro, uma expansão para o futuro. E aí, como exemplo, eu traria o BBPO11, que é o fundo imobiliário aí de agências bancárias do Banco do Brasil, tá? Então, é um fundo que já está passando por muita dificuldade para fazer renovação de contrato e que, com toda certeza, para o futuro, ele vai precisar se transformar, se tornar um fundo de varejo ou ser englobado por um outro fundo imobiliário, o que trará custos, gerará prejuízos aí para quem é cotista. Então, é um segmento que eu ficaria de fora, com toda certeza, seria esse aí de agência bancária. Um outro tipo de fundo imobiliário que eu também fujo é aquele fundo imobiliário dito o mono, aquele fundo imobiliário que tem um único ativo e um único inquilino. Independente de qual segmento for, essa alta concentração aí em um único ativo e um único inquilino gera um risco que, ao meu ver, é super desnecessário. Vou trazer como exemplo aqui o caso do XPCM11, que é um fundo aí de lajes corporativas. O XPCM11, o que aconteceu com ele? Ele tem, na verdade, né, um único ativo, que é o XP Macaé, um edifício corporativo lá em Macaé, no Rio de Janeiro, que era alugado para a Petrobras. Assim que a Petrobras anunciou a sua saída desse imóvel, as cotas despencaram em mais de 50% em menos de 24 horas. E até hoje esse fundo imobiliário é totalmente vago, não encontrou um novo inquilino e está passando por extremas dificuldades para pagar os seus dividendos. E a cota dele vem caindo consecutivamente todos os dias aí. Então fuja desse tipo de fundo imobiliário. Tenha muito cuidado quando você olha a questão dos dividendos, para você não cair naquele erro de avaliar um fundo imobiliário só pelos altos dividendos, porque um alto dividendo muito provavelmente vai te trazer um alto risco aí nessa operação, e isso foi o que aconteceu com o XPCM. Ele era um fundo imobiliário de tijolo que tinha um contrato com uma grande empresa, só que pagava um dividendo bem alto ali para os seus cotistas, e muita gente entrou dentro desse fundo imobiliário apenas por isso, sem ver que de fato ele era extremamente concentrado nesse inquilino e que seu contrato estava próximo do vencimento. Então, muito cuidado também com fundos mono. E aí, o terceiro segmento aí de fundo imobiliário, o terceiro tipo de fundo imobiliário que eu também não investiria seria os fundos imobiliários de hospital, tá? A gente já teve também alguns problemas em relação a esse segmento. Tudo que a gente tem hoje de fundo imobiliário voltado a esse segmento hospitalar são fundos também mono, tá? Com alta concentração em um único imóvel. E tem uma outra questão que também é muito grave, porque esses imóveis, eles são muito específicos, né? Então, no local que se tem um hospital, se o inquilino desocupar,
provavelmente você só conseguiria colocar, o gestor só conseguiria colocar um inquilino que exerça as mesmas atividades. Então é totalmente diferente, por exemplo, de uma agência bancária, que muito provavelmente, assim que o banco desocupar aquele imóvel, facilmente se tornaria uma loja ou algum ponto comercial. Num hospital é totalmente diferente. O imóvel ele é totalmente planejado, ele tem uma localização muito específica para realmente ser um hospital. Então tem essa variante aí que é muito complicada mesmo. E a gente também já viu alguns históricos, algumas notícias de problemas em relação a fundos de hospital, né? Porque os inquilinos, em alguns momentos, não pagaram os aluguéis nas datas previstas. Isso foi para juiz, isso foi para ser julgado, e no fim das contas o juiz realmente nenhum juiz faria isso, desocupar um hospital que tem pessoas doentes e tal, para realmente o inquilino sair beneficiado no fim das contas, né? Para o proprietário, melhor dizendo, sair beneficiado no fim das contas. Então, essa é uma questão muito complicada aí para fundo de hospital. Então, seriam esses os fundos que eu, de fato, fugiria. Fundo de agência bancária, todos os fundos que são mono, e também fundos de hospital, são fundos que passam de longe aí da minha carteira de investimentos, beleza? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se eu conseguir te ajudar, te trazer um conteúdo de valor, deixe seu like aqui, deixe seu comentário e até o próximo vídeo.